Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enim e seu canal Matemática Mais. Na aula de hoje nós vamos realizar as atividades da semana 4 do PET, volume 4 de Matemática do 8º ano, tudo bem? Então eu peço que você nos ajude aí na divulgação do canal, clica aí dê seu like aí, clique em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo e ative o sininho para ficar por dentro das notificações aí, tudo bem? E vamos às atividades. Aqui nós temos um quadro aqui com a área das figuras planas, né? Então aqui o paralelogramo, a área é a base vezes a altura, né? A base, não a reta paralela às retas do lado, mas a altura. O quadrado é o lado elevado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura, o círculo é o π vezes o raio elevado ao quadrado, o triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, o trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2 e o losango, diagonal maior mais diagonal menor dividido por 2. Calcule as áreas das figuras abaixo. Então aqui nós temos um triângulo, né? Então nós vemos aqui a fórmula para calcular a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Esse triângulo aqui tem base de 4 centímetros e altura de 2,5. Então 4 vezes 2,5 dividido por 2. 4 vezes 2,5 é igual a 10. 10 dividido por 2. Área igual a 5 centímetros quadrados. Depois nós temos aqui o quadrado. Quadrado de lado medido 2 centímetros, né? Então, só elevando ao quadrado aqui, 2 ao quadrado, 4. A área do quadrado, 4 centímetros quadrados. A área do retângulo é a base vezes a altura, 3,5 vezes 2, que é igual a 7 centímetros quadrados. Depois o paralelogramo é a base vezes a altura, 3,2 vezes 2,5, que é igual a 8 centímetros quadrados. Tudo bem? Então vamos à próxima atividade. Pedro quer fazer uma pipa. Ele pesquisou o plástico ideal e o encontrou sendo comercializado em rolos com largura igual a 1,5 metros pelo preço de R$ 2,00 o metro. A pipa terá o formato de um quadrilátero com os 4 lados possuindo a mesma medida. Na figura abaixo estão especificados o formato e as dimensões da pipa. Então, qual o nome do polígono que tem a forma da pipa? Então, aqui a pipa tem a forma de um losango, né? Quanto mede em metros a diagonal maior? Então aqui está em centímetros, 150 centímetros é a medida da diagonal maior. Transformando isso em metros, 1,5 metros. A diagonal menor, 60 centímetros, transformando em metros, 0,6 metros. Qual o nome do ângulo formado no encontro entre as duas diagonais? Então, esse ângulo aqui formado entre as duas diagonais, né? Então, elas formam aqui um encontro de retas perpendiculares, formando um ângulo reto. O ângulo formado entre a diagonal maior e um dos lados da pipa é agudo ou obtuso. Então, diagonal maior e os lados aqui, um dos lados, é um ângulo agudo, menor que 90 graus. A área da pipa em metros quadrados mede. Então, a área da pipa aqui nós vamos calcular na área do losango. Né? A área do losango é essa aqui. Ó. Diagonal maior mais diagonal menor dividido por 2. Então, nós vamos pegar as medidas aqui, como está pedindo em metros quadrados, nós vamos pegar as medidas das diagonais em metros e jogar nessa fórmula. Diagonal maior 1,5, a menor 0,6 dividido por 2. 1,5 vezes 0,6 é igual a 0,9. Dividido por 2, temos uma área de 0,45 centímetros, 0,45 metros quadrados.
Qual o comprimento mínimo em metros do plástico que Pedro deve comprar? Então, o plástico ele tem a largura igual a 1,5 metros, que é exatamente a largura da diagonal maior. Então, ele vai precisar o comprimento da diagonal menor, que é 0,6 metros. E qual o valor que Pedro pagará pelo plástico? Se ele vai comprar 0,6 metros e o plástico custa R$ 2,00 o metro, ele vai multiplicar 0,6 vezes 2, que é igual a 1,2, transformando isso em reais, R$ 1,20. Uma piscina tem 6 metros de comprimento, 3 de largura e 1 metro de profundidade, de forma que tanto o piso do fundo quanto as paredes internas têm formatos retangulares. Deseja-se utilizar azulejos quadrados de 0,20 metros para revestir o fundo nas paredes internas, e nas paredes internas da piscina. Esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. Letra A. Quantos azulejos, no mínimo, devem ser comprados para revestir o interior da piscina? Então, primeiro nós vamos calcular a área das paredes da piscina e do fundo. Então, coloquei aqui a piscina para a gente ter uma noção. Está falando que ela tem 6 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1 metro de profundidade. As medidas dela aqui. Então, para a gente calcular a área do fundo, é um retângulo de 6 por 3. Então, a área do fundo será 3 vezes 6, que é igual a 18 metros quadrados. A área da lateral maior, dessa aqui, dessa lateral aqui, 6 de comprimento por 1 de profundidade, 6 vezes 1, 6 metros. Depois a área da lateral menor, 3 de largura, 1 de profundidade, 3 metros quadrados, 3 vezes 1, 3. E agora nós vamos somar todas essas áreas, para a gente fazer as contas. Então aqui, eu tenho a área do fundo, eu tenho duas laterais maiores, uma lateral mede 6 metros quadrados, eu tenho duas e duas laterais menores. Então, somando tudo isso aqui, eu terei uma área igual a 36 metros quadrados. Se cada azulejo médio ele reveste 0,20 metros, então eu vou multiplicar isso aqui por esse 36 por 0,20 ou 0,2, que é a mesma coisa. Então, 36 vezes 0,2 é igual a 180. Então, vou precisar de 180 azulejos para revestir essa piscina, as paredes internas e o fundo, que está pedindo aqui. Se cada caixa de azulejo contém 40 peças, quantos metros quadrados uma caixa de azulejo é capaz de revestir? Então, 40 peças vezes 0,2 metros quadrados, está faltando um 2 aqui em cima do M aqui. Eu vou multiplicar 40 por 0,2, que será igual a 8 metros quadrados. Qual é a quantidade mínima de caixas de azulejo que deve ser comprada para revestir essa piscina? Então, cada caixa mede 8 metros, é capaz de revestir 8 metros quadrados. Para revestir 36 metros quadrados, eu farei divisão de 36 dividido por 8. Então, seria 4,5 caixas de azulejo, 4 caixas e meia. Mas está falando aqui que esse tipo de azulejo só é vendido em caixas completas. Então, eu teria que comprar no mínimo 5 caixas. Considerando que os azulejos podem ser quebrados durante a obra, deve-se comprar sempre 3 caixas a mais do que a quantidade mínima suficiente para esse revestimento. Se esse azulejo é vendido ao preço de R$ 31,00 o metro quadrado, qual o valor que se gastará com a compra dos azulejos? Então,
31 reais o metro quadrado. A caixa vem com 8 metros quadrados de azulejo. Então, 31 reais o metro quadrado. Cada caixa 248 reais. Né? Só que está falando aqui, ó, que além das 5 caixas, no mínimo que eu teria que comprar, teria que comprar mais 3 caixas, no caso de quebrar. Então, 5 mais 3, 8. 8 caixas vezes 248, que é o preço de cada uma. 8 vezes 248, 1.984. Então, seriam gastos o valor de R$ 1.984 em azulejos para revestir o fundo e as paredes internas dessa piscina. Tudo bem? Quero agradecer a sua companhia, você ter nos acompanhado até aqui.